Olá, essa é a quarta edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Além da perspectiva de cada uma das regiões, nesse vídeo nós vamos falar também sobre as economias mundial, brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, fala um pouco do que aconteceu ao longo desses 9 meses do ano. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui. Bom, antes de chegar ao ponto das perspectivas, a gente vai fazer um panorama geral sobre a economia do Rio, a economia do Brasil, até dos municípios, para entender qual é o problema em comum dos 3 níveis de governo. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a trajetória da dívida bruta do governo em percentual do PIB, que pode chegar a 92% do PIB em 2020. De fato, é um cenário bem preocupante, principalmente quando a gente vê o total de gastos com juro que o governo tem. Então, isso acaba ocupando um espaço que poderia ser destinado para educação, saúde e outras áreas que são de necessidades básicas da população. O cenário entre os estados também é bastante preocupante, a gente vê um orçamento também bem engessado e principalmente pela necessidade de financiamento da Previdência. E o estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, ele tem uma situação bem crítica, né? Exatamente. Ali no gráfico a gente vê o Rio de Janeiro em terceiro lugar, né? O estado de São Paulo gastando quase 20 bi do orçamento para poder financiar a Previdência, logo depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 12 bi. Então, o cenário é preocupante porque, de novo, são recursos que deixam de ser destinados para educação, saúde e segurança para poder cobrir a necessidade previdenciária. Nos municípios, o cenário também não é diferente, além da forte dependência de transferência de outros entes, a gente vê que boa parte dos municípios estão com dificuldade de administrar seus orçamentos, também por essa dependência em relação ao governo do estado, ao governo federal e também pelo orçamento estar engessado com despesa de pessoal. Então, nos últimos anos, a gente vê uma redução considerável dos investimentos, um gasto com pessoal aumentando e aí 51,1% dos municípios com dificuldade na gestão fiscal. No total, são 3.905 municípios com dificuldade ou uma gestão fiscal crítica. Sem dúvida nenhuma, numa situação de crise econômica como a gente viveu nos últimos anos, isso deve ter sido agravado. Com certeza. Porque a receita caiu e aí você tem uma dificuldade de se financiar. Isso, você vê nos municípios que eles não conseguem se endividar para poder ter mais recursos, né? Grande parte dos municípios não conseguem isso. E a receita caindo, você tem que cortar investimentos e isso impacta diretamente na população, né? Você corta investimento na saúde, corta investimento na educação. Então, o quadro é bem preocupante e, diante desse cenário, a gente vê uma forte necessidade de reformas, uma forte necessidade de mudanças que se consolidou com as eleições de 2018. Nayara, então, de fato, essas reformas são fundamentais para criar um crescimento sustentável. No Brasil, a gente precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, não só principalmente para criar um espaço no orçamento e destinar recursos para educação, saúde, segurança. E a gente entende que o novo presidente ele tem um prazo de validade para concretizar essa reforma, né? A sociedade, o mercado, ele pede por reformas e quer serviços públicos de mais qualidade. Então, a gente tem um ano de 2018 para se concretizar reformas estruturais. No estado do Rio não é diferente. A gente tem um ponto muito importante nisso tudo, que é uma janela de oportunidade, que vem através das receitas de royalties. Uma estimativa nossa está muito próxima do governo de que as receitas de royalties podem chegar até em 16 bilhões no ano de 2019. Isso vai trazer um espaço no orçamento considerável que pode destinar, sim, recursos para outras áreas, que sejam educação, que seja saúde, e é uma oportunidade para o governo fazer reformas. Então, esse é o momento de mudança, né? As perspectivas são de que é o momento para que a gente concretize reformas e atenda a população de uma forma mais eficiente. E nisso tudo, a gente não pode isolar o Brasil do mundo, né? Então, num cenário internacional, a gente tem alguns pontos que também podem impactar e dificultar todo esse movimento de retomada da atividade que tem acontecido já de forma bem lenta. Então, a gente vale destacar aí a crise na Argentina, que tem um impacto muito importante no setor automotivo do Rio. O setor que é muito voltado para a exportação, tendo a Argentina como seu principal foco, ele acaba sendo muito atingido por essa crise, que também é de endividamento, uma forte dependência pelo dólar.
e isso impacta na demanda do país pelos nossos produtos. A Argentina é um importante parceiro comercial do Estado e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa crise nele vai ter algum impacto na nossa economia. Já está tendo. A gente vê uma queda das exportações dos setores automotivos no estado do Rio, principalmente. Vale citar, claro, a retomada da taxa de juros americana, que acaba atraindo capital que está em países emergentes, a destacar o Brasil. E, além disso, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que impacta preços no mundo todo. Então, fazer o cenário nacional, a gente não pode isolar ele do mundo, que isso pode ter impacto significativo na taxa de câmbio, por exemplo. Então, diante disso tudo, quais são as nossas perspectivas para a atividade brasileira, né? A atividade econômica brasileira? Depois de 2 anos de forte retração, 2015 e 2016, um leve crescimento em 2017, a gente ainda espera uma atividade num dinamismo ainda muito fraco, né? Ela não está muito bem disseminada entre todos os setores, então a nossa expectativa é de um crescimento de 1,3% no ano de 2018. E num cenário mais pessimista, esse crescimento pode chegar a 0,6%. O que seria esse cenário pessimista, né? Seria um cenário de não aprovação das reformas. Você vê um alto custo para a indústria, né? A gente precisa de forma urgente de uma reforma tributária para aumentar a competitividade da indústria. Num cenário pessimista, essas reformas podem não se concretizar e a gente tem uma queda, né, uma desaceleração do crescimento frente ao ano de 2017, então a gente poderia ter um crescimento aí de 0,6%. Nessa questão da reforma tributária, além da gente pagar um nível elevado de impostos, tem a questão também da complexidade dos tributos brasileiros. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Exatamente. Então, se faz urgente essa reforma se a gente quer uma indústria mais competitiva, né, e até por uma questão de maior arrecadação também. E no ano de 2019, a gente tem um crescimento um pouco maior, chegando aí a quase 3%, e seria o maior crescimento nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente destacar também o setor de construção civil. No ano de 2018, a nossa expectativa é que ele continue em queda. Então, por mais que você tenha um crescimento positivo, tanto nos serviços quanto na indústria, o setor de construção civil ainda tem uma grande dificuldade de retomada. Então, é importante a gente destacar a taxa de juros em baixa, né, de 6,5%, uma taxa de juros baixa comparado ao que ela já chegou, quase 14%, né? Isso tudo facilita a retomada do investimento e a aprovação das reformas que criam um ambiente mais favorável para a gente evitar essa trajetória explosiva da dívida pública. Nesse ambiente, a gente ainda vê uma taxa de desemprego alta, de 11,4% em 2018, de 11,3% em 2019. Então, por mais que a retomada da atividade esteja ocorrendo, mesmo que seja de forma lenta, a gente ainda vê o desemprego num nível muito alto. Também pelo aumento da procura das pessoas, né? Com a retomada da atividade, você vê uma procura maior, isso impacta na taxa de desemprego. A gente ainda vê ela um pouco resistente para poder reduzir. E nesse cenário, a nossa expectativa para o câmbio é de um câmbio abaixo de 4, isso é uma notícia boa, de 3,69 em 2018 e 3,78 em 2019. É importante destacar que isso depende muito da aprovação das reformas. Para o Rio de Janeiro, o cenário é bem preocupante quando a gente olha que nos últimos 3 anos a atividade ainda está em queda. Então, a nossa estimativa, a gente tem um modelo para poder prever a atividade econômica também do Rio. Então, nosso PIB estimado mostra que o Rio de Janeiro teve uma queda de 0,6% no ano de 2017. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é de um aumento, enfim, depois de 3 anos de queda, de 1,1%. E em 2019 de 3%. Mas é importante a gente destacar a diferença em relação ao Brasil, porque no Rio esse crescimento da atividade ainda não ocorre de forma mais disseminada. Ela está muito ainda concentrada, tanto no setor automotivo quanto no refino. Então, essa retomada da atividade do refino tem sido importante para a atividade econômica do Rio de Janeiro. E em 2019 a gente vê a indústria tendo um papel importante para você ter um crescimento ainda maior do que a gente espera para o Brasil, que seria um crescimento de 3%. E, de novo, no estado do Rio, a gente também tem uma perspectiva de que esse cenário pode ser um pouco pior se a gente não tiver aprovação das reformas. Então, o Rio ele tem essa janela de oportunidade com a retomada das receitas de royalties, chegando a quase 16 bi. Contudo, se as reformas estruturais não ocorrerem, que a gente tem um orçamento muito engessado por despesa de pessoal, isso pode afetar muito a atividade e uma retomada
mais voltada para todos os setores, né? A gente vê serviço sendo muito impactado, construção civil. Então, a gente precisa dessas reformas para que essa retomada da atividade seja de forma mais dinâmica. Então, como é que está o estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados brasileiros? A gente vê uma situação bem crítica no estado do Rio, né? Não só pela dívida que está num percentual muito alto, apesar do regime de recuperação fiscal, a gente ainda vê o orçamento muito engessado com despesas de pessoal, que sobra poucos recursos para outras áreas. Então, você vê uma atividade retomando de forma ainda mais lenta frente ao que vem ocorrendo no restante do Brasil. E claro que isso afeta cada região de forma diferente e é importante a gente entender a particularidade de cada uma. Eu acho que isso que você vai mostrar muito bem, né, Júlia? Como cada região tem sentido o impacto da crise que a gente teve de confiança, de queda na atividade nos últimos anos e quais são as perspectivas para cada uma. A gente observa que cada região tem uma particularidade, então, de fato, os impactos eles são diferentes em cada uma delas. Para contar um pouco o que aconteceu e apontar quais são as perspectivas para os próximos anos, vou fazer um breve resumo desses 9 meses de 2018 e depois eu entro um pouco nas perspectivas de cada uma das regiões. Falando especificamente da região Centro-Sul Fluminense, o que a gente observou na indústria nesse período foi o seguinte: houve um crescimento da produção industrial. Vale destacar que somente a região Centro-Sul e a região Centro-Norte do estado apresentaram um crescimento da produção em setembro. E o que a gente observa especificamente na região Centro-Sul é que esse crescimento da produção foi acompanhado com uma queda no nível de estoques, que ficaram inclusive abaixo do planejado. Então, o que a gente observa é uma retomada de fato da atividade. Outro fator positivo diz respeito à questão do número de empregados, que os empresários eles apontaram que eles aumentaram o número de empregados. Quando a gente compara, por exemplo, com o restante do estado do Rio de Janeiro, a gente observa uma perspectiva mais positiva nessa região do que nas demais regiões e no estado do Rio de Janeiro como um todo. E os dados de mercado de trabalho, eles corroboram esse cenário. Após 3 anos em queda, né, nesse período de janeiro a setembro, em 2018, a região fechou o período com saldo positivo, foram 315 vagas criadas nesse período, e a indústria teve papel fundamental nesse resultado. Não só a indústria de transformação, como também o setor de construção civil. Quando a gente olha, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, o resultado fechado, né, o consolidado do estado, a indústria ainda apresenta um resultado negativo na geração de empregos. Então, isso representa como a região ela está se destacando na retomada da atividade econômica. Entre os setores da indústria de transformação, vale destacar o setor de imóveis, o setor de produtos de metal, borracha e plástico e de alimentos. Na construção civil, especificamente, a gente destaca a construção de edifícios. Quando a gente olha os dados dos municípios da região, 5 das 8 cidades geraram abertura de vagas. E vale destacar a presença de Três Rios, que é a maior economia da região, ela gerou aí quase 400 vagas, com destaque para o setor de alimentos, de vestuário e acessórios, de imóveis, produtos de metal, além também do município de Comendador Levi Gasparian, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaí e Pati dos Alferes. O município que teve uma geração negativa de empregos nessa região, por outro lado, foi Paraíba do Sul. Ele fechou quase 240 vagas e o principal componente para isso foi justamente o setor de serviços de transporte. É aquela coisa que você falou, né? O setor de serviços ele é um pouco mais dependente da renda local, então fica às vezes complicado ele acompanhar a retomada da indústria que tem a possibilidade de exportar, de vender para outras regiões que não especificamente a localidade. E fora com uma taxa de desemprego muito alta, né, você vê uma renda da população ainda muito comprometida. Então, isso acaba atrapalhando a retomada do setor de serviços. A notícia negativa ainda na região diz respeito à situação financeira das empresas. A gente observa isso não só na região Centro-Sul, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. As empresas industriais elas ainda apontam uma situação financeira ruim, e aí a principal questão é a questão do acesso ao crédito e da margem de lucro. Isso se dá por um longo período de crise, as empresas têm dificuldade de ter caixa e aí elas têm dificuldade de garantias. E outro ponto é em relação à margem de lucro, porque na medida que você está num nível de atividade complicado, fica muito complicado a empresa repassar os custos, o aumento de custos para o preço final. Então ela acaba comprometendo a margem de lucro dela.
E um ponto importante nisso é principalmente essa questão do acesso ao crédito, né, Júlia? Porque por mais que a taxa de juros esteja em um nível muito mais baixo do que ela estava 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande do empresário, do industrial, de conseguir crédito, né? Mesmo que esse custo esteja sendo reduzido, né? Sim. Isso é uma questão fundamental. Apesar de ter tido uma redução do custo, às vezes na ponta esse custo ele não se reduz tanto e além disso essa própria questão das garantias. As empresas, por estarem com uma situação financeira ruim, elas têm muita dificuldade em comprovar que elas conseguem contrair o crédito e pagar, então esse custo acaba sendo mais elevado. Esse próximo slide ele está muito alinhado a isso. Ele traz os principais entraves para o empresário da região Centro-Sul. E o que a gente observa é que ele está muito alinhado com o início da apresentação, porque justamente eles apontaram a elevada carga tributária e a demanda interna insuficiente. Em relação à demanda interna insuficiente, só com a retomada do mercado de trabalho e aí o aumento da renda da população que a gente vai ver efetivamente a população voltando a consumir e a situação das empresas financeiras melhorando, na medida que elas vendem, fazem caixa e esse ciclo positivo se completa. Em relação à elevada carga tributária, além da quantidade excessiva de tributos, existe também a complexidade no pagamento deles. E a indústria especificamente sofre muito com isso. Ela paga quase metade do que ela produz é destinado ao pagamento de impostos. E isso é um desafio não só em âmbito nacional, como em âmbito estadual, uma vez que o ICMS ele tem uma participação significativa nisso. Não é, Nayara? Isso, esse ponto do ICMS é fundamental, porque quando você tem um estado com uma alíquota muito mais alta do que os outros, isso afeta a competitividade e a retomada da atividade no Rio de Janeiro. Então, com uma alíquota média de quase 20%, isso atrapalha muito o dinamismo da atividade, né? Então, a gente vê já uma atividade retomada muito lenta e o estado do Rio precisa de forma urgente retomar a competitividade. Olhando agora para os próximos 6 meses, né? Então a gente está falando aqui quais são as perspectivas do empresário da região para o final desse ano de 2018 e para o primeiro trimestre de 2019. O que a gente observa é que esses empresários eles estão bem confiantes, sobretudo em relação à demanda por produto e ao setor externo. Eles acreditam que a economia internacional vai absorver boa parte da produção. Um outro fator bem positivo diz respeito à contratação. Os empresários da região Centro-Sul, eles esperam contratar nos próximos 6 meses. Então, o que a gente espera é ver, de fato, uma continuidade da abertura de vagas nesses municípios. Quando a gente compara essas perspectivas com a economia do Estado e a economia brasileira, a gente observa que a região ela está ela está muito mais otimista e dentro do Estado do Rio, ela é uma das mais otimistas ao lado da região Centro-Norte. O único ponto que a região ela ainda está um pouco mais pessimista em relação ao Brasil é em relação aos novos investimentos. Isso daí está muito atrelado à questão ainda da lenta recuperação da atividade econômica no Estado. Então, o processo de recuperação ele passa pelo primeiro as indústrias elas voltam a produzir, a aumentar a utilização da sua capacidade instalada, ou seja, da sua capacidade produtiva, e na medida que elas veem que de fato a economia está se recuperando, o aumento da renda da população, as pessoas estão consumindo, aí sim elas se sentem à vontade de aumentar a sua capacidade produtiva, ou seja, fazer novos investimentos. E os empresários dessa região eles estão um pouco receosos ainda em relação a isso, assim como acontece no estado do Rio. Por outro lado, no Brasil, a gente já vê o indicador positivo, ou seja, os empresários brasileiros, eles esperam fazer investimentos nos próximos 6 meses. E é interessante a gente destacar que essa perspectiva em relação a investimentos está muito alinhada com a principal dificuldade que eles apontam, que é essa demanda ineficiente, né? Então, com uma demanda ainda fraca, você não tem muita motivação para poder retomar investimentos, para aumentar a capacidade produtiva. Exatamente. E é importante o movimento de reformas e uma continuidade da queda da taxa de juros para poder criar um ambiente favorável para que esses investimentos retomem. Esse foi o resumo da região e para a economia do Brasil, do mundo e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, eu e toda a equipe de economia da Firjan estamos disponíveis para qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto específico da apresentação. Sim, nosso e-mail é economia@firjan.com.br. Até breve. Até breve.